Olá, sou o Dr. Daniel Roberto e hoje nós vamos falar sobre aspiração de corpo estranho, que é conhecido como engasgo ou entalamento de algum objeto na via respiratória dos nossos pacientes. Antigamente, em cerca de 1950, 50% dos pacientes morriam quando acontecia esse engasgamento com algum corpo estranho. Nos dias atuais, menos de 1% dos pacientes morrem por conta disso, devido ao avanço dos estudos dos métodos diagnósticos e terapêuticos, para tanto com relação à prevenção, quanto no tratamento e à retirada desse corpo estranho. Os principais sinais de uma pessoa que aspira um corpo estranho é, primeiramente, você notar que desapareceu algum objeto que você encontrava, junto com ou crianças, idosos e até mesmo pacientes adultos terem sinais de afogamento, tosse, sibilo no peito, falta de ar, dor no peito, devem ser levados imediatamente ao pronto-socorro. No caso principalmente de crianças e idosos, na suspeita de aspiração de um corpo estranho, a primeira coisa que deve ser feita é ligar para o serviço de emergência 192, solicitando um serviço médico especializado, um serviço de ambulância para poder socorrer o paciente. Junto disso, nós podemos ficar diante de dois casos. O primeiro caso, onde a criança ou o idoso ou o adulto consegue respirar normalmente, mas com sintomas de falta de ar. Nesses casos é fundamental chamar o SAMU, se o paciente tiver condições, levar o paciente imediatamente a um serviço de atendimento para poder prestar socorro. No caso do paciente estar engasgado e estar impossibilitado de respirar, também deve-se chamar o SAMU através do telefone 192 e realizar algumas manobras na tentativa de desengasgar a pessoa. No caso de crianças menores de 1 ano com esse quadro de engasgamento, deve-se virar a criança quase de cabeça para baixo, dar 5 tapas nas costas e 5 tapas no peito da criança a ponto de tentar retirar o corpo estranho que está causando esse afogamento. No caso de crianças maiores de 1 ano, adolescentes, adultos e idosos, deve ser realizada a manobra de Heimlich, onde você deve ficar atrás da pessoa que está se afogando e realizar uma pressão bastante grande com os 2 punhos fechados acima do umbigo do paciente, para que a pressão que você estiver realizando faça com que o corpo estranho na via aérea seja expelido para fora através dessa pressão, fazendo com que a pessoa volte a respirar. Assim que chegar no pronto-socorro, no hospital ou na unidade de saúde com o paciente com uma suspeita de aspiração de corpo estranho, essa deve ser imediatamente dita ao médico, para que possa ser feito um exame de broncoscopia, que, através de uma anestesia, através de uma sedação, é introduzido um equipamento na via aérea do paciente para que seja diagnosticado e retirado esse corpo estranho. Mais de 98% dos casos de aspiração de corpo estranho são resolvidos com broncoscopia, sendo necessária cirurgia em apenas 2% desses casos. Alguns casos bastante interessantes que eu já tive ao longo da vida são de crianças com aspiração de bonecos, batons, pecinhas pequenas de Lego, peças pequenas soltas pelo chão, amendoim, pequenos objetos que caem atrás da mesa, caem atrás do fogão, que a criança tem acesso e coloca na boca. Portanto, é muito importante a vigilância constante das crianças para evitar esse tipo de lesão. Pessoas adultas, pessoas mais idosas, a maioria dos casos que tenho são de aspiração por pregos, quando está pregando, martelando alguma coisa na parede, assusta-se e aspira esse prego para dentro da via aérea, e próteses dentárias em pacientes que não fazem manutenção periódica desses equipamentos e às vezes durante a noite isso pode cair e ir para dentro da via aérea desses pacientes, necessitando de exames especializados como a broncoscopia para poder fazer a retirada desses corpos estranhos.